Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eronilza e eu vou falar um pouquinho sobre a função φ de Euler. A função φ de Euler, ela está definida como φ de n igual à quantidade de casinhos que pertencem ao conjunto de 1 a n, tal que o MDC entre k e n seja igual a 1. Então, em outras palavras, a função φ de n, ela vai quantificar os números que sejam primos com n da função. Eu trouxe aqui alguns exemplos. φ de 10, φ de 12 e o φ de 100 que vai ficar aqui com essa incógnita. O φ de 10, se a gente organizar aqui todos esses 10 números, 1, 2, 3, eu vou pular aqui alguns, 7, 8, 9 e o 10, a gente vai observar que somente 4 desses elementos são primos com 10, que é o 1, o 3, o 7 e o 9, certo? Então, por isso, o φ de 10 é 4. φ de 12 também, por coincidência, deu 4 aqui também, tá? Eu vou deixar como exercício para vocês verificarem, tá bom? Porém, para a gente calcular o φ de 100, por esse processo que eu acabei de apresentar aqui, daria um pouco mais de trabalho, vocês concordam? Porque a gente teria, que colocar os 100 números e sair verificando, um por um, quais deles são primos com 100. Para isso, a gente vai ter uma fórmula, tá? Uma fórmula geral para facilitar aí para a gente esse cálculo. Só que antes de apresentar essa fórmula para vocês, nós vamos precisar entender 3 importantes teoremas relacionados à função φ, que é o teorema 4.2, o 4.3 e o 4.4. O teorema 4.2, ele diz o seguinte: para P' e A um inteiro positivo, temos que φ de P elevado a A é igual à subtração entre as potências P elevado a A e P elevado a A menos 1. Então, para a gente chegar aqui, nessa equaçãozinha desse teorema 4.2, nós vamos precisar analisar aqui alguns tópicos. Nós vamos fazer isso juntos. Se P é primo, então o φ de P vai ser igual a P menos 1. Isso aqui é fácil a gente ver, A gente tem uma sequência de P números. 1, 2, 3, P menos 1 e P. Como P é o único valor divisível por P, ou seja, ele é o primeiro múltiplo dele mesmo, 1 vezes P, que é P, então se ele é primo, todos esses valores anteriores a ele são primos com ele, concordam? Então, como o φ de P é exatamente essa função que calcula essa quantidade de elementos primos com o P da função, com o N da função, então φ de P é igual a P menos 1. Para P' e A maior ou igual que 1, que já está aqui definido no teorema, eu vou apresentar agora a definição da função φ de n de uma outra forma, só que mantendo a ideia, que é a quantidade de elementos primos com n. Só que aqui eu vou apresentar de uma outra forma, ó. A função φ de n vai ser igual a todos os elementos de n, certo? Menos aqueles que não são primos com n, ou seja, então vão ficar aqueles que são primos com n, que é exatamente o objetivo da função φ. Então, φ de n é igual ao n menos a quantidade de casinhos que pertencem ao conjunto de 1 a n, tal que o MDC entre k e n seja maior do que 1, ok? Então, para P' e A maior ou igual que 1, e essa definição aqui, temos que, se o máximo divisor comum entre k e P de A é maior do que 1, isso implica que o MDC entre k e a base dessa potência, P, também vai ser maior do que 1, implicando que P vai dividir o K, certo? Logo,
Vou reescrever agora essa linha aqui, ó, substituindo esse N por P elevado a A. Ó, φ de P elevado a A vai ser igual a P elevado a A menos a quantidade de casinhos que pertencem ao conjunto agora de 1 até P elevado a A, tal que o P divide esses casinhos. Por quê? Porque esses elementos que estão aqui dentro, eles não são primos com P elevado a A, né? Então, por isso que o P vai dividir esses casinhos. Então, a gente só consegue fazer isso por esse argumento aqui de cima, tá? Então, quais são esses casinhos, né, que são divisíveis por P? São os múltiplos de P, que é P, 2P, 3P, né, até P elevado a A menos 1. Como aqui a gente destacou, ó, os coeficientes de P, 1, 2, 3, até P elevado a A menos 1. Esse último aqui, ó, se a gente desenvolver, ó, potências de mesma base, somos expostos, a gente não vai obter o P elevado a A. Então, a gente não modificou nada aqui não, certo? Logo, a gente consegue, então, encontrar aqui essa última equação, onde φ de P elevado a A é o P elevado a A menos essa quantidade aqui, que é exatamente P elevado a A menos 1. E através desse teorema, a gente consegue calcular o φ de algumas potências. Como, por exemplo, o φ de base tem que ser primo, então eu vou escolher o 2 aqui, simples. 2 elevado a 3, que é 8. Então, pelo teorema, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 menos o 2 elevado a 2. Né? 3 menos 1, 2. Então, 8 menos 4, 4. Ou seja, a quantidade de elementos primos com 8 é 4. O próximo teorema, ele vai apresentar para a gente a propriedade multiplicativa da função φ. A função φ de Euler é multiplicativa, isto é, φ de m vezes n é igual, né, φ de m vezes φ de n, desde que esse m e esse n sejam primos entre si. Ou seja, o máximo divisor comum entre eles seja igual a 1. Então, eu trouxe aqui essa demonstração, achei ela mais simples, tá? De mostrar para vocês. Nós vamos dispor os números de 1 até mn, lembrando que mn é um valor, né? Então, nós vamos dispor aqui dessa seguinte forma, em linhas e colunas. Então, 1, 2, 3, até m. Na outra coluna, m mais 1, m mais 2, m mais 3, até m mais m. M mais m mais m. E assim a gente vai fazendo até a gente chegar aqui embaixo, tá? Nessa última coluna. N menos 1 vezes m mais 1, n menos 1 vezes m mais 2, até chegar aqui embaixo, n menos 1 vezes m mais m. Se a gente desenvolve aqui essa expressãozinha, a gente vai encontrar exatamente esse n vezes m aqui. Se na linha R, onde estão os termos R, M mais R, 2M mais R, até N menos 1 vezes M mais R, tivermos que o MDC seja igual a um D maior do que 1, então nenhum termo nesta linha será primo com M. Porém, o MDC entre M e R é 1, né? Por aquele, no slide anterior eu falei para vocês que o φ, né, de um número primo vai ser igual, né, como M é primo, igual a M menos 1. Então, todos os valores aqui anteriores a M são primos com M. E se eles são primos com M, todos os elementos na linha desses primos de M também são primos com M, tá? Os únicos que não serão primos aqui com M serão os múltiplos, né, que estão aqui na última linha. Analisando as φ de m', observamos que os elementos formam um sistema completo de resíduos módulo n. Logo,
cada uma dessas linhas possuem φ de n elementos primos com n. Olha que interessante. Então, já sabemos, né, que os elementos são primos com m, mas e com n? Será que eles são primos com n? São. Porque se a gente observar, eu não vou aqui, por conta do tempo, eu não vou dar exemplos com valores numéricos, mas vou deixar como exercício para que vocês podem parar o vídeo e fazer. Por exemplo, se fosse 7 e 5, que são dois números primos, né? E que também são coprimos. Então, nós teríamos aqui as 7 linhas, né? 5 colunas. Então, aqui nessa primeira linha, nós teríamos valores que, ao serem divididos por 5, por exemplo, formariam um sistema completo de restos, tá? Por isso que ele diz aí, né, que vai formar um sistema completo de resíduos módulo n, tá? Só vai ter um valor que vai dar resto zero, que não vai ser primo com n. Por isso que ele fala, né, que vai ser φ de n elementos primos, ou seja, n menos 1 elementos primos com n. Então, isto nos garante que φ de m vezes n é igual a φ de n vezes φ de n. E para finalizar, o teorema 4.4, que vai ser aí uma junção, né, dos dois teoremas anteriores. Para um n qualquer, um número natural qualquer, fatorado, né, agora ele se transforma em uma multiplicação de fatores primos. Temos que aí essa formulazinha aqui, que eu não vou ler ela para vocês. Para a gente chegar até essa fórmula, a gente vai precisar do teorema 4.2 e do 4.3. Pelo teorema 4.2, nós sabemos que o φ de uma potência, ó, πi elevado a i, é igual a um πi elevado a i menos um πi elevado a i menos 1. Colocando πi elevado a i em evidência, a gente vai obter essa nova roupagem aí, essa nova forma, né, de escrever o teorema 4.2. Portanto, o teorema anterior da multiplicidade da função φ nos garante que φ de uma multiplicação de fatores primos vai ser igual, né, substituindo cada um desses P1 elevado a 1, P2 elevado a 2, pela sua representação no teorema 4.2. Então, nós veremos isso daqui, certo? Juntando todos esses P1 e seus respectivos expoentes, nós ficamos com eles juntos assim, e isso aqui é igual a n, a gente definiu aqui em cima, vezes isso daqui. Então, nós chegamos à fórmula, né, para calcular aí o φ de números maiores. Eu trouxe aqui, deixei aqui o φ de 100 para a gente terminar, para a gente concluir. Então, o φ de 100, a gente pode representar ele como o φ de 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Então, eu transformei 100, né, em uma multiplicação de fatores primos com seus respectivos expoentes. Então, substituindo, gente, direitinho na fórmula, o n é 100, a gente obtém aí 40 como o φ de 100, tá? Então, são 40 números, né, que são primos com 100. Obrigada pela atenção e é isso.